Amém. Meus irmãos, mais uma vez é motivo de alegria nós estarmos aqui, nessa noite maravilhosa, mais um dia que o Senhor fez para que nós pudéssemos nos alegrar nele. Então, irmãos, vamos continuar nos alegrando, esse dia maravilhoso, nessa noite de sexta-feira, a qual nós temos aqui o nosso culto de cura e de libertação. E durante a semana, muitas coisas ocorrem em nossas vidas, né? E de um domingo a outro domingo são tantas as notícias que aparecem, são notícias que vêm, são notícias de enfermidade, né? Amigos, familiares, pessoas a qual nós conhecemos, são tantas vidas se perdendo. Eu estava conversando com o pastor Orlando Leona, tinha até passado para o Wellington a respeito aí de um cunhado da prima da minha esposa lá de São José. Ele estava com um problema, ele tinha um determinado problema e ele estava doente, só que ele, a verdade é assim, ele não sabia o que era, mas também não se cuidava. E há 40 dias atrás ele casou. Ele casou no sábado, na segunda-feira ele convulsionou e foi internado. E os médicos fazendo os exames lá, procurando saber o que era, não conseguia achar. E por fim acharam, ele teve um sangramento dentro do seu crânio aí, entrou em coma. E tentaram tirar ele desse coma, tentaram fazer de tudo. E hoje à tarde, né, a prima da Vera pedindo pra gente, né, que nós estivéssemos orando. Eu falei, tudo bem, vamos pegar o nome e já leva lá pro culto, né, para que a igreja esteja intercedendo por ele. Aí estava conversando com o pastor Vando. A minha esposa começou a ligar no meu celular, como eu entro aqui dentro, eu costumo até desligar ele e deixo o som dele super baixo, então não consigo ouvir nada. Aí ela começou a ligar para o pastor e falou, acho que sua esposa quer falar contigo. Aí ela pediu para mim e falou, pode tirar o nome do Antônio dessa lista aí, porque a Marisa acabou de ligar para mim e falou que ele acabou de falecer. Eu estava conversando com o pastor da semana passada, do finalzinho da semana retrasada, até o final da semana passada, foram 9 conhecidos meus que faleceram. Pessoas que eu conheci. Como assim eu conheço vocês? Pessoas que a gente se falava. Então, nós temos visto aqui, muitas pessoas estão sucumbindo. Eu estava ali falando com o pastor Lobo, né? Assim, são tantas pessoas, né? Perdendo suas vidas. Falei assim, olha, tem que falar muito com a minha esposa também dentro de casa. Nós conversamos bastante. Falei, olha, Jesus está voltando e o povo está dormindo um pouco, mas está acreditando. E isso é muito sério, irmãos. Porque hoje nós ministramos palavras, nós ouvimos palavras, mas não é simplesmente falar para um grupo de ouvintes. É fazer com que nós venhamos dar lugar para o Espírito Santo para que ele possa trazer essa palavra e cravar no coração daqueles que estão ouvindo, irmão, porque existe sim uma urgência, irmão, que as pessoas ouçam, que as pessoas acatem, que as pessoas se dobrem diante de Jesus. Irmão, não tem outro caminho. Agora, como o Wellington acabou de falar mesmo, né, a base da vitória nossa é a oração, irmãos. A base daquilo que nós necessitamos é a oração. Nós temos a chave da vitória nas nossas mãos, é a oração. Nós temos a maior ferramenta, a maior arma. E muitas das vezes nós não usamos. Muitas vezes nós deixamos para trás, acabamos até nos acovardando com determinadas situações e acabamos não praticando aquilo que nós sabemos fazer bem e fazer com excelência, porque nós temos a ajuda do amigo Espírito Santo e nós temos deixado de falar do amor de Jesus, falar o que Jesus tem feito, né? Fez por nós, o que tem feito por esse povo, né? A imensidão de tudo aquilo que aconteceu, a grandeza do sacrifício dele, e nós acabamos deixando passar batido, irmãos. E às vezes simplesmente, o simples fato de você chegar a alguém e falar assim, olha, não para, não desiste, né? Não para, continua, né? Tenta lutar mais um pouquinho, porque Jesus te ama. Irmão, isso aí pode ser o suficiente. Se Jesus te ama, essa palavra pode ser o suficiente para você estar tirando uma vida das mãos de Satanás, irmão. Às vezes ali o camarada ou a mulher, sei lá, quem quer que seja, já está pronto para cometer aquilo que já estava pensado, talvez em sua mente, em seu coração, de findar a sua vida. E um simples falar que Jesus ama pode mudar totalmente a nossa situação.
cabe a nós estarmos fazendo também a nossa parte. Amém? Eu já quero pedir para os amados estarem abrindo as suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 22. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. O irmão estava falando, né, que alguém tinha falado aqui que assim, está meio friozinho hoje, né? Não lembro se foi, né? Irmãos, mas é verdade, viu? A temperatura não está essas coisas não, mas eu falo para os irmãos. Quando se sobe aqui em cima, não é frio não, aqui é quente, eu já estou começando a suar sem ter feito nada. A responsabilidade de estarmos aqui, a responsabilidade de falarmos do amor de Deus, né? Está diante de uma tribuna, né? Porque não é fácil nós estarmos falando com pessoas, né? Tentando levar uma mensagem para a pessoa, porque cada um tem uma forma diferente de pensar e analisar fatos e situações. Mas vamos tentar passar alguma coisa para os amados também, a mensagem. A palavra do Senhor ela vai dizer assim, ela tem por título dizer: as profecias dos falsos profetas. 1 Reis, capítulo 22, verso 1. Vai nos dizer assim nas Escrituras: 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. E este perguntou aos seus servos: vocês não sabem que Ramote de Gileade é nossa? E nós ficamos quietos e não a tiramos das mãos do rei da Síria. Verso 4. Então perguntou a Josafá: você vai comigo à batalha contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como você, o meu povo é como o seu, e o seu povo, o meu povo e os seus cavalos são seus, assim como os seus são os meus. Josafá disse mais ao rei de Israel: consulte primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu cerca de 400 homens e lhes perguntou: devo ir à luta contra Ramote de Gileade ou devo me conter? Eles responderam: vá, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou: há ainda algum profeta do Senhor para que possamos consultar? Amém? Só até aqui. Amém. Glória a Deus. Aqui eu começo a entender que a palavra ela vai nos dizer que Israel ele estava 3 anos vivendo paz. Porque Israel, tempos atrás, ele havia perdido essa província de Ramote de Gileade para os sírios. Não sei se no início do governo do rei Acabe ou se foi durante o governo do pai dele. O fato é que viviam em paz e estava tudo tranquilo. E uma certa feita, Josafá, o rei de Judá, já estavam os reinos divididos. Josafá, o rei de Judá, ele foi até Israel para fazer uma visita a Acabe. Sabemos nós que eles eram meio que aparentados, porque o filho de Josafá, Jorão, seu primogênito, ele era casado com Atalha, a filha de Acabe. Lá em Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 18, ele vai dizer que eles se deram em casamentos. Se nós voltarmos um pouquinho atrás, lá no 17, ele vai dizer assim que Josafá, ele era um homem rico, cheio de glória, mas tem uma diferença entre a história de Josafá e a história de Acabe. Porque quando ele estava ali, Acabe, pelos seus próprios interesses, olha essa situação, quando alguém vem te visitar, você vai fazer uma corte para aquela pessoa, né?
Mas ele já foi diferente. Ele falou: olha, você vai vir junto comigo nessa peleja? Porque a Ramota de Gileade é nossa. Aí eu vejo a situação. Josafá, ele era um homem diferente de Acabe. Josafá, ele temia a Deus. Ele era um rei temente a Deus, assim como Asa, seu pai, foi. Ele destruiu os postes ídolos, ele levou o povo a ter conhecimento da palavra de Deus, ser ensinado, enquanto Acabe sempre viveu uma vida errônea, uma vida torta. Já veio de um pai também totalmente errado, era casado com Jezabel, todos vocês conhecem, uma mulher idólatra, uma mulher feiticeira, e levando o povo a se afastar de Deus. Ele queria, porque ele queria buscar aquelas terras que pertenciam a eles, pertencia a Israel. Mas eu vejo naquele homem um certo ato de covardia em chamar alguém. Quando eu tenho um problema na minha vida, se você tem um problema na sua vida, você vai resolver, você tem que procurar resolver por você mesmo. Você pode pedir ajuda, talvez até em oração e orientação. Mas quando você vai fazer algo que pertence a você, não, você tem que ir resolver, vamos dizer assim, você tem que resolver sua parada sozinho. E o covarde Acabe, ele não fez isso. Ele queria de qualquer forma. E Josafá, por ser um homem temente a Deus, ele fala assim: olha, eu até vou com você, porque os meus carros, os meus cavalos, o meu exército é todo seu, assim como os seus são meus. Mas antes de irmos, você pode consultar a palavra do Senhor? Acabe, ele foi e fez a consulta. Ele chamou ali cerca de seus 400 profetas ali, ou seja, era uma comitiva de profetas palacianos, aqueles que estavam ali simplesmente para massagear o ego de Acabe. Ele queria ouvir aquilo que já estava proposto em seu coração, aquilo que ele já tinha pensado e planejado. Era isso que ele queria ouvir. Só que os seus profetas disseram para ele: olha, você pode ir sim. Pode ir sim, que o Senhor vai entregar a cidade nas tuas mãos. Mas Josafá, sendo um homem que temia a Deus, ele não acreditou. Ele perguntou assim: mas olha, todos falaram que nós podemos ir, mas existe mais algum profeta que nós possamos consultar? Aí Acabe vai dizer a ele assim: olha, existe sim um a qual nós podemos consultar, mas eu o odeio. O nome dele é Micaías, filho de Imlá. Aí Josafá vai dizer assim para Acabe: mas olha, rei, não fale assim, não faça assim. Ou seja, deixa eu fazer uma conjectura para os irmãos aqui. Olha, rei, não faça assim, não fale assim, não seja assim. Uma conjectura minha, como se eu fosse Acabe dizendo a Josafá: você está falando para não falar assim porque não é com você, né? Você sabe como é que ele fala comigo? Ele não traz nada de bom para mim. Todas as vezes que ele vai profetizar, ele profetiza só desgraça contra mim, só coisas ruins, não traz nada de bom. Falou assim: mas tem ele então? Mas nós podemos ouvi-lo? Aí o nosso amigo Acabe aqui, ele fala assim: olha, ele chama um dos seus servos, fala assim: vai até a prisão, fala para o carcereiro, traz Micaías. Aí o servo sai e vai buscar Micaías. Interessante que quando esse servo chega até onde Micaías está, ele fala assim: olha, Micaías, o rei quer falar com você. Vamos lá. Só que esse homem, ele para Micaías e diz assim: olha, 400 profetas já profetizaram a ele que ele vai ter vitória, que a cidade vai ser entregue nas mãos dele. Os sírios vai ser entregue nas mãos dele, ele vai conseguir recuperar a Ramota de Gileade para fazer ela novamente ser enclausurado dentro do território de Israel. Então você faça igual, profetize algo de bom, profetize pelo menos igual deles. Micaías falou: olha, tão certo quanto vive o Senhor, eu vou falar aquilo que Deus me falar. Aquilo que Deus me falar, aquilo que Deus me mostrar, eu vou falar. E vai esse homem, pega Micaías e vai levando ele. Havia uma praça ali na entrada de Samaria, estavam sentados os dois reis ali nos seus tronos, e Micaías chega diante deles e Acabe faz a mesma pergunta: Micaías,
Eu devo subir a Ramote de Gileade ou devo me conter? Micaías simplesmente falou: vai e sobe, o Senhor vai entregar nas tuas mãos. Só que Acabe, ele era um cara tão podre, ele era um homem tão podre, que ele sabia as coisas que ele fazia. Quando Micaías falou isso, ele se irritou e falou assim: até quantas vezes, Micaías, eu tenho que te fazer jurar pelo Senhor que você me fala é verdade? Ou seja, ele sabia que Micaías estava mentindo. Por quê? Porque a vida dele era torta. O homem, quando ele tem a vida torta, ele sabe aquilo que ele tem que acertar. E quando alguém de Deus fala com ele, ele vai entender. E ele entendeu que Micaías não estava falando a verdade. Porque ele sabia que os 400 profetas que ele tinha lá eram homens, irmãos, preparados para falar: olha, está doente, mas fala para ele que ele vai sanar. Não aconteceu, mas fala para ele que vai acontecer. Sabe, dá aquela massageada. Fala aquilo que é bonito, aquilo que é gostoso para ele. Por quê? Os profetas ali queriam sempre trazer notícias boas, dar revelações, profecias boas para ele, né? Para quê? Para ganhar, vamos dizer assim dessa maneira, para ganhar elogios do rei, para ser facilitada a situação dele, para ele poder ter regalias dentro do palácio. Era isso que estava acontecendo. Mas ali verdadeiramente, quando chegou o homem de Deus, foi diferente. Ele sabia que ele era Deus falando com ele, e ele sabia que o profeta estava mentindo. O profeta falou para ele assim: olha, enquanto os teus profetas estavam profetizando para você, o Senhor me mostrou Israel totalmente disperso, perdidos como ovelhas sem pastor, como ovelhas sem dono. Enquanto eles falavam para você que você poderia ir, mas eu vou falar para você: não vai porque você vai morrer. Aí se levantou um dos profetas lá, que ele tinha construído um chifres aí, e falou assim para Acabe: olha, com esse chifre aqui você vai chifrar o rei da Síria lá e você vai conseguir vencer. Aí esse mesmo profeta, acho que se não me falha a memória, Zedequias, filho de Kenan, acho que é isso. Ele chega diante de Micaías, depois de Micaías ter falado com Acabe. Ele dá uma bofetada em Micaías e fala assim: da onde que veio o espírito que passou por você, aquele espírito que passou por você, o que estava comigo, e veio profetizar? Por onde passou ele? Só que temos que entender uma coisa: o Deus, ele vai ser bem claro e dizer assim: olha, quem de vocês pode confundir Acabe, pode ir lá e fazer com que ele vá a Ramote de Gileade e venha sucumbir? Aí um dos espíritos ali falou assim: olha, eu posso ir. Aí Deus falou: mas como você vai fazer? Ele falou assim: descerei até lá entre os profetas dele e serei um espírito mentiroso na boca deles, para fazer com que ele vá e morra. Acabe, já não aceitando aquilo que Micaías falou, falou assim: olha, eu vou para a batalha e vou voltar. Aí Micaías disse assim a ele: ó rei, se é que o Senhor vai voltar, se o Senhor voltar, aquilo que eu estou te falando não foi Deus que falou através da minha boca. Ou seja, tão certo quanto vir de Deus, você não vai voltar. Você não vai voltar, você vai morrer. E o camarada aqui, ele foi para a batalha. Só que nós vemos que no começo da história, ele chama Josafá e fala assim: olha, vamos fazer assim, você vai comigo? Só que ele fala: olha, vamos fazer assim, eu tenho uma estratégia. Eu vou de soldado e você vai com a sua indumentária, o seu traje de rei, vai com a sua coroa. Aí nós vamos à batalha. Eu vou entrar dessa forma disfarçada. E Josafá, um homem inteligente, um homem que tinha a presença de Deus sobre a sua vida, um homem que fez tudo certo, ele só teve um erro nesse momento, que foi ele fazer uma concordância, fazer uma aliança com Acabe para ir ajudar. Tipo assim: olha, eu não consigo ir, se eu for sozinho, eu não vou conseguir, mas se eu te ajudar, você é um que pode bater de frente com o rei da Síria. Eu vou te ajudar. Se caso você vencer a peleja, eu vou receber a glória também. Assim como você vai ter fama, eu vou ter fama. Eu acredito que talvez ele tenha pensado dessa maneira. Mas eu vou junto contigo. Só que é meio estranho, né?
Se você está me chamando, mas por que eu tenho que ir de rei e você não? Se nós estávamos vestidos dois com o mesmo traje, no momento em qual você questionava o profeta de Deus, agora para ir para a batalha? Mas por que você vai dessa maneira? Olha, irmão, como o homem tem, ainda que você tenha a presença de Deus na sua vida, ainda que você faça algo de errado, como o Senhor te orienta e Ele te mostra, como o Espírito Santo é tão bondoso de nos mostrar e nos guiar. Aí vai os dois para a batalha. Aí chegando no meio da batalha, existia um decreto do rei da Síria que ele dizia assim: nem contra grande, nem contra pequeno. Não quero derramamento de sangue. Eu quero apenas o rei. Meu problema é com a carne, não é com os homens, não é com ninguém. Eu quero somente ele. Aí viram Josafá em sua carroça, ornado de rei. Aí aqueles 32 capitães tinham visto e começaram a seguir, fechando o cerco para cima dele, ele no seu carro de guerra. Quando ele estava próximo de ser alcançado, eu li duas leituras. Uma falou que ele gritou, a outra fala que ele clamou ao Senhor. E o Senhor fez com que aqueles capitães olhassem e vissem que ele não era o rei a qual eles procuravam e deixaram com que ele partisse. Se não bastando isso, já o rei tinha desaparecido, ninguém o via. Tinha um outro rei que não era o rei que era para morrer. Josafá, ele vai embora e Acabe estava no meio do fronte de guerra. Um daqueles soldados, ele pesou o seu arco, colocou a flecha lá e as cegas ele disparou para cima. E a palavra do Senhor diz que a flecha, ela entrou no espaço da armadura dele, no espaçamento talvez do couro, do metal, não sei como que era a armadura que ele estava usando, mas o fato é que a flecha pegou e ele falou para o condutor do carro: olha, me tira daqui que eu estou muito ferido. E o condutor puxou o carro, puxou ele para trás e ele ficou de frente olhando a guerra. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que no final do dia, ele sangrando muito, ele sucumbiu. E alguém gritou: olha, o rei caiu, vai cada um para a sua casa, volte cada um para a sua terra. Assim, ou seja, aquilo que Micaías tinha visto enquanto os profetas, os 400 falsos profetas profetizavam para Acabe, ele estava dizendo que ele via Israel totalmente disperso. Ali, irmãos, se cumpriu uma das profecias dele: o povo estava disperso, foi cada um para suas casas, como ovelhas sem pastor. O que eu quero trazer hoje para as nossas vidas é o perigo de se fazer alianças, o perigo de acreditarmos nas pessoas e achar que tudo vai dar certo, porque é meu conhecido, esse é meu parente, é parente de um parente meu, e achar que tudo vai dar certo. Ou seja, de fazer algo sem consultar ao Senhor. Não vamos calar a voz de Deus, irmãos, assim como Acabe fez. Várias vezes ele calou a voz de Deus. Ele podia ter ouvido, mas podia ser diferente, porque Deus não queria a morte de Acabe. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele não queria a morte de Acabe. Deus, ele queria que Acabe pudesse simplesmente, irmãos, era tomar um posicionamento, se render, tentar fazer diferente. Agora, um fato curioso é alguém de Deus, como Josafá, se unir a ele por causa do casamento entre seus filhos. Mas hoje, hoje como cristão, eu tenho amigos, tenho parentes aí que mexem com o espiritismo. Converso sim com eles, tenho amizade, mas eu não vou frequentar o mesmo lugar que eles vão, porque não cabe a mim. Eu tenho que dar um testemunho diferente para eles. Daquilo que eu vivo, eu tenho que mostrar que eu vivo de uma forma diferente. Eu não posso me aliar a eles. Posso sim amar, sim, gostar deles, fazer até algo junto, mas eu não posso estar vinculado a eles. Porque eu sou cristão, mas eu tenho que mostrar que eu sou diferente. Eu não posso fazer esse tipo de coisa. Então, o grande perigo hoje é acreditar naquilo que é falado, naquilo que se fala.
Hoje em dia, o homem busca a aprovação de homens, irmãos. Eu busco a aprovação de homem. Mas onde que fica Deus nessa história aí? Nós temos visto tantas coisas aí, ó, como o pastor Mano mostrou, passou algo para mim um tempo, uma semana e meia atrás. Ele até comentou aqui, né? Nós estamos aqui, acho que no estudo bíblico aqui, ele comentou, né, a respeito de algumas igrejas aqui, deixa o pessoal fazer aquilo que quer, irmão, sabe? É maravilhoso, você faz do jeito que você quer, da forma que você está, tá bom. Ó, permanece nisso que você está fazendo. Tá ótimo assim. Mano, mas é salvação. Tudo que você está fazendo ali está perfeito. Mas não se fala de salvação. Pode se falar que Deus é maravilhoso, que Deus é bom, que você vai ter, você vai prosperar. Mas onde fala para você que Jesus te salva? Onde que fala para você que você só consegue as coisas do alto? Você só vai conseguir entrar se você realmente for como criança, ser uma vontade pura de coração, aceitar a Jesus e ter uma mudança na sua vida. É fácil, irmão, chegar aqui e falar que é maravilhoso, o céu é bom, é isso e o outro, mas se não levar as pessoas, não tivermos a necessidade de levarmos as pessoas a entender o que o Evangelho é preocupação, a salvação, irmão, de nada vai. De nada vai valer isso. Vai ficar perdido, vai ser mais um bando de perdido. Vai ser mais um bando de pessoas que vai se perdendo, você sabendo que está se perdendo e não vai fazer nada. Porque está cheio de profetas hoje. Está falando de falsos profetas. Mas tem denominadas demandas de templos cristãos, evangélicos, que dizem que tem aqueles que são cheios do poder de Deus e são profetas. São os profetas da profetada, aqueles que são profetadas, né? Aquele que diz, eis que eu te digo. Toma cuidado com esse negócio, eis que eu te digo, irmão. Toma cuidado, porque isso é profetado. Porque o profeta de Deus, quando ele vai falar, ele vai chamar você, ele vai dizer assim, ó, assim diz o Senhor. Ele vai falar em nome de Deus, ele não vai falar isso que eu te digo. Porque aquele que fala isso que eu te digo, ele está falando em nome dele mesmo. Se eu falar para você, eis que eu te digo, eu estou falando de mim mesmo. Fala, mas olha, irmão, olha assim diz o Senhor me mostrou assim. É diferente. Então nós temos que tomar cuidado, irmão, porque hoje em dia está essa coisa de mostrar a aprovação, de dizer que eu sou melhor, que eu sou mais isso que o outro, porque eu sou mais cheio do Espírito Santo que você, porque eu faço mais e aconteço. Tá? Se tornou algo assim de concorrência. Às vezes entre os irmãos ali, um quer ser maior que o outro, irmãos. Irmãos, nós fazemos parte do corpo, irmãos, nós somos todos iguais, não tem diferença. Eu não sou maior que ninguém, não sou menor. Não sou mais inteligente e nem menos. Perante Deus, irmãos, nós somos todos iguais, não tem acepção de pessoas, querido. Diante os pés de Jesus, diante os pés da cruz, a qual nós nos prostramos, irmãos, ali coloca a todos nós em igualdade. Não tem isso. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque os falsos ensinamentos estão aí justamente para isso. E voltando lá um pouquinho atrás, o rei, quando ele vai para a guerra, ele fala assim, olha, pega ele, volta ele de novo para o cárcere lá, e dá a ele pão e água, dê para ele o pão da angústia lá, e a água da amargura para ele. Vai viver nesse sofrimento. Mano, mas é na angústia, é na amargura que Deus nos cura. É na angústia e na amargura que Deus nos liberta. É na angústia e na amargura que Deus começa a ensinar. O povo, quando saiu do Egito com Moisés, eles saíram tão às pressas lá que eles tinham seus pãezinhos preparados lá, jogavam nas suas costas lá no calor escaldante do deserto lá. Aquele pão não conseguiu fermentar e eles comeram pão aso, sem fermento, não foi assim? Só que na passagem deles, eles chegaram a um lugar chamado Mara, e a água ali era amarga. Era aquela água que tinha que beber, o povo não queria beber aquela água porque era amarga. Deus não falou para Moisés o que tinha que ser feito naquele momento? Não, irmão, o que eu falo para você? A água da amargura, a água do sofrimento, às vezes é ela que vai te curar, irmãos. Deus, ele quer te curar, mas ele quer te ensinar através do sofrimento, através da amargura. Muitas vezes, Deus, ele nos leva para o deserto para que nós venhamos a entender, nós venhamos a aprender, irmão. Fala assim, a escola de Deus para o profeta é o deserto. A escola de Deus para nós, irmãos, é nos colocar no deserto, é nos ensinar. É as dificuldades que vai nos ensinar, que vai nos fazer forte. Às vezes eu vejo situações sobre a minha vida. Falo, nossa, mas por que está acontecendo isso? Esse dia eu estava conversando com um irmão,
questionar, falando só a respeito de Asaf, né? Uma vez o pastor falou, até aprendeu isso comigo aqui. Que Asaf ele começa a olhar a prosperidade do ímpio, né? Ele falou, meu irmão, vou falar uma coisa para você, tem momento que eu tenho vontade de parar. Sabe, ele ministra também, falou assim, tem momento que eu tenho vontade de parar. Que eu vejo a situação, eu olho para um lado, olho para o outro, parece que eu não vejo saída, tudo que eu tenho, né? Você não vai para frente. Falou assim, eu sou um dizimista fiel, eu faço tudo que tem que fazer, a coisa não está andando. Falei, irmão, está faltando mais alguma coisinha, você tem que olhar para Deus. Falei, para aí, pensa, reflete um pouquinho, pede orientação para o Espírito Santo para ver o que está acontecendo. Eu falei assim, alguma coisa você está fazendo errado. Porque se você fizer certo, tenha certeza que a palavra do Senhor diz assim, que as bênçãos vai seguir os que creem. Aí começamos a conversar ali, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Você está com um projeto assim, assado, né? Mas você orou a Deus? Irmão, então, você orou a Deus? Falei, esses dias aí atrás eu estava vendo um pastor dizer assim, ele estava ministrando, aí ele falou dentro da igreja assim, olha bem, irmãos, o que ele falou. Ele estava lá tomado pelo Espírito Santo, ele falou assim, irmãos, você que assinou esse contrato, você que fez uma união, você assinou um contrato, fez uma união de empresa, isso não vai dar certo. Você fez um contrato com a pessoa errada. Ninguém se manifestou, não falou nada. Passou uma semana, veio um homem dele e falou assim, olha, verdadeiramente você é um homem de Deus. Mas por que você falou isso? Porque eu estava na igreja e você falou sobre o homem que tinha assinado o contrato. Falou, eu fiz o contrato e não deu certo. Eu perdi. Aí o que ele fez? Não bastando aquilo, ele pegou e foi para uma outra cidade. Aí estava na outra cidade lá. Aí eu não sei o que aconteceu, ele conseguiu o telefone desse pregador. Fala, pregador, eu estou em determinada cidade, eu estou assim, assado. Falei, irmão, vou te falar mais uma vez. Você está no lugar errado. Você não tem que estar nessa cidade. Você tem que estar onde você estava. Sai daí querendo no seu lugar. Aí ele veio de novo, aí ele sumiu e mudou de estado. Aí o irmão ligou para ele e falou assim, pela terceira vez eu vou te falar. Aí não é o teu lugar. Você quebrou a cara no contrato, você quebrou a cara mudando de cidade, agora você mudou de estado. Eu não vou mais falar com você. Eu não falo mais com você. Agora é entre você e Deus. Ou seja, irmãos, tem muitas vezes que nós ajudamos pessoas, nós oramos por pessoas, mas muitas vezes a batalha da pessoa é ela com Deus. Não adianta você entrar no meio. Muitas vezes tem batalhas, tem lutas que nós temos que trabalhar sozinhos. Não adianta você pedir ajuda para ninguém, porque quando Deus ele quer te achar, irmão, a mão de Deus te acha em qualquer lugar, a flecha de Deus vai te achar em qualquer lugar. Ainda que você venha se esconder, eu posso estar aqui em cima, apagado a luz aqui. Eu posso estar aqui em cima, Deus vai me achar. Se eu estiver cantando, Ele vai me achar. Se eu estiver na terça-feira de manhã aqui, pode estar dando tempestade aí, ó. No ciclo de oração aqui, acabou a energia, tudo escuro. Ele vai me achar, querido. Ele vai achar. Porque quando Deus ele quer tratar com você, irmão, é com você. Não adianta, não tem para onde você se esconder. Entendeu? É você e Deus. Então assim, era uma situação tão simples, né? Uma situação ali de Acabe e de Josafá. Josafá, porque foi junto com ele, não deveria ter ido. E Acabe, um homem da mente suja, deturpada já pelas ações do seu pai, pela esposa que ele tinha. O profeta Elias já tinha pegado no pé daquele homem várias vezes. Ele sabia e conhecia o poder de Deus. Agora me aparece Micaías. Fala, sabe qual é o grande problema, irmãos? Quando não se dá lugar a Deus, quando não se dá lugar ao Espírito Santo, acontece isso. Falou assim, existe um chamado Micaías, mas eu o odeio. Irmão, eu posso até não simpatizar com você. Você pode não simpatizar comigo. Fala assim, eu vejo o irmão ali, meu irmão, a gente tem amizade, mas não me simpatiza no agarra-agarra, entendeu? Naquele vínculo assim de amizade. Mas eu dizer que eu odeio o irmão, não tem Espírito Santo, não tem nada. Dentro de mim tem espíritos adversos. Ninguém pode odiar ninguém assim. Como que eu vou odiar uma pessoa que eu não conheço? Como uma pessoa que não me conhece vai me odiar? E ainda que tal pessoa te faça mal, existe algo dentro de cada um de nós.
que se chama Espírito Santo, e você tem, irmão. Você tem poder para isso, de desfazer aquilo que foi feito, em liberar perdão e pedir perdão. Glória a Deus. Porque eu vejo Deus dizendo assim para nós hoje, irmãos, sabe o que está faltando nos nossos corações verdadeiramente? É pedirmos perdão e liberar perdão. Está faltando isso. Está faltando. Fala assim, em vez de nós termos um coração da cor que o coração tem que ser, o coração acaba ficando escuro, fica negro, o coração esfria, fica gelado, pela falta de perdão, pela falta talvez até mesmo de orarmos um pouco mais, nos prostrarmos diante de Deus, porque eu entendo assim, quando eu me entrego, quando eu deixo Deus agir, ponho a minha vida na presença do Senhor e deixo Deus fazer, acontece. Mas quando eu coloco na presença de Deus, eu quero começar a ensinar, eu quero me manifestar junto com Deus, e entrar na frente, não vai acontecer nada ali. Deus é que vai fazer. Se você colocou na minha mão, deixa para mim fazer. Se eu contrato um profissional para fazer um serviço para mim, profissional que sabe o que está fazendo, mas eu chegar nele e falar assim, mas por que você não faz assim, assim, assado? Não, deixa ele fazer. Se eu gostar, tudo bem. Se eu não gostar depois de feito, eu vou ter que parar. Só eu vou questionar. Falar, ó, você devia ter feito melhor, devia ter feito assim, assim, assado. Mas eu não posso chegar e falar, faz desse jeito. Mesma coisa com Deus, querido. Quando eu ponho nas mãos de Deus, eu entrego na mão de Deus, deixa ele trabalhar. Aleluia. Deixa ele trabalhar. Não tem que ensinar. Então, muitas das vezes, eu sinto que falta isso também em mim. Liberar mais perdão. Quando eu ofender, eu pedir. E verdadeiramente, aquilo que eu tenho feito errado, quando eu colocar meu joelho no chão, chegar para Deus e falar, Senhor, eu fiz assim. E não simplesmente, Senhor, eu pequei. Eu pequei, mas expor, eu pequei porque eu fiz assim, assim, assado. Eu pequei, mas expor aquilo que eu fiz. Deus assim sabe, mas Ele quer que eu fale. Ele quer simplesmente que eu venha confessar. Então, em nossas vidas acontece esse tipo de coisa. Vai ter determinadas situações que alguém vai te chamar, alguém vai pedir ajuda. Fala assim, antes de ir ajudar essa pessoa, antes de querer ser voluntário, ora a Deus. Vê se Deus está nesse negócio. Senhor, eu posso ir? Não é de bate-boca, falar, você vem comigo, eu vou. Como é que eu vou defender alguém que não é da minha família? É um conhecido, mas não é minha família. Eu vou defender primeiro a minha casa, defender minha esposa, os meus filhos, os meus netos, para depois defender uma outra família. Eu não vou largar a minha família lá para defender a família de outro, sabendo que eu estou colocando a minha vida em risco, estou colocando a minha família em risco, para defender alguém que eu nem sei por que você fez isso, por que aconteceu. Então, irmãos, tomem cuidado com as alianças que fazemos, até mesmo como foi dito, nós estávamos falando desse rapaz aí, contratos, né? Ter o discernimento para entender quando é de Deus e quando não é. Essa é discernimento a Deus. Porque muitas vezes acontecem coisas boas na sua vida, é falado coisas, é passado coisas que você se encanta, nossa, é de Deus. Mano, e não é nada de Deus. Sabe? Tem situações aí, eu posso falar para os irmãos. Eu já vi situações, só para a gente encerrar, eu já vi situações de pessoa está dentro da igreja, orando, fazendo e acontecendo, impondo a mão na cabeça de pessoas e profetizando. E todo mundo ali, glória a Deus, empurra ali, faz isso, aquilo outro. Irmão, pessoas sem discernimento. Simplesmente, chega o pastor naquela que estava fazendo, que dizia ser missionária. O pastor chegou simplesmente no meio de todo mundo assim na igreja, irmão. Não falou nada. Levantou a mão para ele e colocou na cabeça da mulher. Você já sabe o que funciona. Então assim, e deixando, tome cuidado, né, dos provérbios que aparecem diante de você, tome cuidado debaixo da mão de quem você vai colocar na sua cabeça. Analisa, porque o negócio é sério, tá? O inimigo está ali, o inimigo ele não brinca de ser aquilo que ele é. Se ele puder, você tenha certeza que ele vai fazer, ele não tem dó, ele não tem piedade, ele é ruim mesmo. Isso que nós falamos, né? Deus é bom e Ele não presta. Ele não tem dó de mim, não tem dó de você não. Ele veio por isso mesmo, a obra dele é essa aí, é matar, é roubar, destruir. Então vamos cuidado com aquele que se apresenta como seu amigo e querendo destruir sua vida. Porque fala para você, sim, junto comigo, eu vou me apresentar de tal forma,
só que eu vou de uma forma diferente, eu vou disfarçado e você vai com a sua cara. Ou seja, deixa cair o disfarce, se apresenta diante de Deus como você é. Tira a máscara, tira o disfarce. Ainda que eu venha me disfarçar, Deus sabe quem eu sou, irmão. Ele sabe quem você é, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu. Melhor que eu mesmo, Ele conhece. Então tem que ser eu, não tem que ficar disfarçando, querendo mostrar aquilo que eu não sou. A minha essência é isso, vai ser isso, não adianta eu querer tentar ser estrela. Vou mostrar algo para vocês daquilo que eu não sou. Eu tenho que ser íntegro. Aquilo que eu falo aqui é porque eu estou vivendo, e se eu estou vivendo, eu falo aqui. Tem que ter cuidado. Vamos ficar na palavra do Senhor, não vamos nos desviar dela, termos entendimento, nos dobrarmos diante do Senhor, porque já foi falado aqui no começo do nosso amado, ele falou para nós aqui antes da oração. A chave para a nossa vitória, irmãos, é a oração. Deus esperava uma coisa de Acabe: rendição e postura. E nessa noite eu posso dizer para vocês, Deus ele continua esperando a minha rendição e a minha postura, assim como espera a rendição sua e a sua postura. Amém? Deus abençoe a todos. As palmas louvem ao Senhor. E pastor,